Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 13 de setembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. Dia de hoje. Dia 13 de setembro, dia da de quê? criação do FGTS. FGTS, o que significa FGTS, Marcela? Fundo de Garantia por Tempo de serviço. Marcela, em que ano foi criado o FGTS? Em 1966. Muito bem. Temperatura de hoje, Marcela? Dizem que a máxima vai chegar a 29, mas eu acho que vai chegar muito mais. Temperatura em São Gonçalo agora, bem no centrão de São Gonçalo. Manda pra gente o WhatsApp 9680380. Zé Garoto, como é que tá o clima lá? Vento, sul, vento norte, como é que está lá agora? Zé Garoto vai me ajudar, vai mandar aí no WhatsApp. Um grande abraço pra essa turma maravilhosa. Ô, Marcela Basso, o número do nosso WhatsApp. 968038319. O que o povo está achando dessa nova abertura, Marcela? Olha, o povo tá gostando. É? Tem gente que acha que você tá me maltratando, que você me faz muita pergunta. Muitas perguntas no ar. Nem comecei ainda, minha gente. Nem comecei. Mas eu quero ver a sua opinião. Tá gostando, não tá? Se não tá, a gente para. Não é? Se não tiver, a gente para. Então vamos lá, Marcela Bastos, quem foi o inventor do avião? Como bons brasileiros, Alberto Santos Dumont. Certa resposta, inventor do helicóptero. E desenvolvedores foram muitos. Luiz Breguet, Paul Cornu, Juan de la Cerva e Codorni, acho que é assim. Emily Berliner e Igor Sikorsky. Olha, quanta gente, esse pessoal todo aí foi. Tudo pra poder... Certa resposta. Já que estamos falando de helicóptero, defina a hélice. É o conjunto de pás com o mesmo centro, que ao ser girado segundo o seu eixo, causa a propulsão e cada pá descreve no espaço e na trajetória. Certa resposta. Para fechar, elemento químico cujo símbolo é HE. Hélio. Certa resposta. Pra frente, Marcela Exiana, principal língua em que foi escrito o Novo Testamento. Grego. Certa resposta. Nascedouro dos Jogos Olímpicos. Grécia. Certa resposta. Símbolo olímpico que carrega a chama. Tocha. Tocha, certa resposta. Tocha em grego. E que nome dela se origina? Helene, que dela se origina Elaine. Certa resposta. Os debatedores ficam ansiosos. O que será que vão falar do meu nome? O que será que vai chegar aí? Vambora. Programa famoso veiculado no SBT. Ah, Chaves. Você gosta do Chaves, né, Marcela? Eu gosto Chaves, muito. Chaves. Certa resposta. País de origem do Chaves? México. Muito bem. Onde no certa resposta, onde no programa morava Chaves? Então, muita gente não sabe, mas o Chaves morava no 8, na casa 8. Embora a maioria das pessoas ache que ele mora no barril. Origem do barril de madeira. Bom, a invenção do barril de madeira foi obra dos gauleses, o povo celta que habitava o território da atual França. E a madeira adotada por eles foi o carvalho. Certa resposta. Quem tá faltando nessa mesa, hein? Quem tá faltando, hein? Vamos lá, Marcela. A cidade de Chascomús fica em que país? Argentina. Argentina. Nome da ilha que motivou uma guerra entre Inglaterra e Argentina. Malvinas. Certa resposta. Mulher que ainda hoje inspira a política argentina. Eva Perón. Evita. O que o pessoal fala sobre Evita? O que ela falava? Não chore por mim. Não chore por mim, Argentina. Olha aí. Entre 1983 e 1989, quem foi o presidente argentino? Mas não fala assim com distância, não. Quero ouvir você falando com intimidade. Com aparelho e tudo. Vamos lá. Raul Ricardo Alfonsín.
assim, minha gente, apresentamos essa mesa maravilhosa no Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Vamos pra frente, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Vamos falar sobre vários assuntos no programa de hoje, minha gente. O pessoal fica sem comer muito tempo, a pessoa fica muito mal-humorada. Hoje nós vamos ter aqui um serviço de bordo aqui para os nossos debatedores para evitar esse probleminha do mau humor que pode acontecer, hein? Quero saber a sua opinião, sua participação no nosso Debate 93 de hoje também. Olha, o que mais vejo hoje em dia são pessoas que oram, dizendo assim: eu não aceito, eu decreto, eu ordeno. Dizem que essa é uma oração de fé, mas quando me deparo com Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu entro em crise. Qual é a oração que agrada a Deus? Como ter uma oração de fé sem ferir o princípio da soberania divina? Será que sabemos orar como convém? Quero ver a opinião dos nossos queridos debatedores, começando pelo pastor Hélio André. Bom dia, pastor Hélio André, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia essa mesa maravilhosa, bom dia aos ouvintes que sempre estão ligados na melhor. É claro que você poder se dirigir ao Pai e pedir como filho, a Bíblia vai nos dar vários textos, né? O que se encontra aqui é uma confissão positiva, colocando Deus na parede, né? Na verdade, os papéis são invertidos quando o servo se torna senhor e o senhor se torna servo. De maneira que a gente percebe, assim, um desvio, né? Daquilo que é a possibilidade que você tem como filho de pedir a um pai que é bondoso, misericordioso, dadivoso, compassivo, né? Um pai maravilhoso. E quando você se coloca entendendo que pela fé, né? Pela suposta fé, que ele é obrigado a lhe atender. Então, uma diferença muito grande aqui, né? Espaço muito grande. Quero ver a opinião também do querido pastor César Carvalho. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos irmãos que estão aqui à mesa. Bem, a teologia da fé, que é como se conceitua esse posicionamento na oração, é um subproduto da teologia da prosperidade e desordena o processo de entendimento sobre quem somos. Porque embora sejamos filhos amados do Pai, nós precisamos ter a coerência de entender quem é de fato o Pai e perceber a soberania e perceber a grandeza e nos colocar como agentes daquele que está solicitando, aquele que está pedindo. Então eu vou diante do Senhor e eu entendo oração um pouco mais do que simplesmente uma apresentação de pedidos, de ordenações, de decretos, mas a oração como um viés de relacionamento. E como o pai da fé, Abraão, né? Ele orou quando havia então a iminente destruição de Sodoma e Gomorra, ele se dirige a Deus falando: mais uma vez vou falar com o Senhor por misericórdia. Então todo um posicionamento de humildade diante da grandeza do Deus a quem oramos. Mas hoje, essa bendita teologia que vem produzindo vários outros subprodutos, colocaram Deus à mercê de uma igreja que tem fé. Então basta ter fé. O que se não observa efetivamente é que a fé precisa estar alojada num contexto doutrinário que seja coerente com todo o processo bíblico. Olha, vamos abrir espaço aqui para a informação. São 11h14 aqui no nosso estúdio. O repórter Juliano Medeiros, bom dia. Bom dia, JR. Informação que acaba de chegar ao Departamento de Jornalismo da Rádio 93. O ex-governador do estado do Rio, Antony Garotinho, acaba de ser preso aqui na capital. Ele estava apresentando um programa de rádio quando teve a voz de prisão decretada pelo juiz Ralph Magalhães. De acordo com denúncia do Ministério Público Eleitoral, o ex-governador é suspeito de comandar um esquema que trocava votos pela inclusão de famílias em um programa social chamado Cheque Cidadão, lá na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Garotinho já havia sido preso no dia 16 de novembro do ano passado por fraudes na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão para compra de votos lá na cidade de Campos. Então, mais uma vez,
por determinação do juiz Ralph Manhães, o ex-governador Antony Garotinho, detido dessa vez aqui na capital, enquanto apresentava o seu programa de rádio. Obrigado, Juliano, pelas informações aqui na 93 FM, minha gente. 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 15 minutos no Rio. Pastor Elaine Cruz, voltando ao nosso tema aqui, qual a sua opinião sobre esse assunto? A gente está discutindo, ouvinte, sobre essa ideia, né? A pessoa diz, eu não aceito, eu decreto, eu ordeno, enquanto na oração do Pai Nosso, a gente vai ouvir e falar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Getsemane, Jesus fala a mesma coisa, que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. A gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Tudo isso a gente sabe, né? Assim, todo mundo acho que tem um conhecimento básico sobre esse assunto, mas na hora do vamos ver, acaba querendo trazer de uma outra forma isso para a vida. Bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa. Bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes. Quando a gente fala do Senhor Jesus Cristo, a gente está falando daquele a quem eu me submeto, que é Jesus, o Messias. Né? Muita gente chama Senhor, é como se o nome de Jesus fosse Senhor. E não entende que quando a gente fala Senhor, na realidade eu estou me submetendo, quando eu chamo Deus de Senhor e Jesus de Senhor, na realidade é uma posição ao qual eu me submeto à vontade dele, ao querer dele, às determinações dele. E aí, ele é o Senhor. Eu peço, né? Eu não ordeno, eu não decreto, eu não... porque essa é uma questão muito séria. Até mesmo quando Jesus diz, olha, eu lhes dou autoridade para pegarem em cobras, em lagartos, não vou fazer mal. A autoridade sobre o mundo espiritual é no nome dele. Então, a autoridade é dele, né? No nome dele. E é muito específico para essas questões que são espirituais. Então, me preocupa muito, como já foi dito aqui, eu concordo com que tudo já foi dito, esse movimento hoje como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que eu quero, como se Deus é que tivesse que se me submeter a mim, como se ele fosse um pai e eu fosse um filho mimado, porque até como pais, quando a gente lê isso aqui, imagina uma criança de 4, 6 anos dizendo, não, eu quero, eu ordeno, pai, que você faça isso. Até a gente como pai natural, a gente percebe que está errado, como é que a gente vai fazer isso com Deus? Então Deus é Senhor sempre, é superior sempre, ele sabe, nós podemos pedir, né? A nossa função é pedir, dizendo, Senhor, mas faça a tua vontade no teu tempo, da tua forma. Pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores e ao povo da 93. Concordo plenamente, até porque essa questão de eu determino, eu ordeno, eu declaro, é um chavão, é um jargão que se introduziu pelo movimento neopentecostal e está se alastrando aí, e algumas pessoas estão fazendo com que isso seja versículo bíblico. Tem gente que acha até que isso está na Bíblia. E por achar que está na Bíblia, as pessoas insistem em dizer isso. Eu determino, eu declaro, eu ordeno. E esse debate serve para a gente eliminar essas expressões, porque elas são antibíblicas. Elas são contra a Bíblia. A Bíblia não apoia isso. A Bíblia vai nos dizer, em 1 de João 5:14, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, eu tenho liberdade de expressão, mas eu também preciso ter liberdade de chegar e entender o que Deus quer para a minha vida. Então, dá a Deus a oportunidade de agir no meu coração, porque a ideia do texto aqui, JR, é Deus comunicar para a nossa alma o que a gente precisa e não simplesmente o que a gente quer. Então, lamentavelmente, o povo está insistindo nesses jargões neopentecostais de eu determino. Ninguém determina nada, quem determina é o Senhor. Eu ordeno, ninguém ordena nada, quem ordena é o Senhor. Eu declaro, ninguém declara nada, quem declara é o Senhor. Então, se a gente parar com isso e ir para a Bíblia, a gente vai aprender a orar e a nossa oração será atendida. Muito bem, então nós temos uma dinâmica de oração, que já é uma coisa muito boa, que bênção, que as pessoas estão orando, mas esse é o tipo de oração que talvez seja incluída naquele rol que Jesus chama de orar de si para si mesmo, como fariseu, né? Porque se está dando ordem a Deus, é sinal de que não reconheceu o senhorio,
não reconheceu quem é Deus. Esse é um ponto. Agora vamos para outro ponto aqui, que é para a gente andar mais próximo aqui e tentar achar o consenso. O clamor, momento de angústia, onde você clama de Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, abençoa. Você não está decretando, você não está impondo a Deus. Mas há para alguns irmãos, talvez, uma diferença tão pequena que as pessoas não vejam a diferença entre uma coisa e outra coisa. Pastor Hélio, como a gente consegue explicar isso para os nossos ouvintes, para que todos compreendam? O clamor a Deus, ele deve ser feito, ainda que seja naquele ponto que a gente quer uma coisa, e chega uma hora que a gente entrega os pontos e diz, Senhor, mas que seja feita a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que muitas vezes o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Eu creio que essa codificação entre aquilo que eu falo e aquilo que o Espírito transmite a Deus é fantástico, né? Porque, na verdade, o apóstolo Paulo deixa muito claro, assim, eu não conheço como ele é, e nem me conheço a mim mesmo, mas haverá um dia que eu vou conhecer ele como ele é, e como ele é eu serei conhecido. Então, o pleno conhecimento dessa amplitude de Deus, a mente humana finita não alcança aqui e não alcançou e nem alcançará aqui, né? De maneira que o clamor, ele vai se dar sempre que eu esteja com o meu espírito vulnerável, triste, angustiado, perseguido, passando por problemas, e aí você vai se expressar de formas que podem parecer indevidas. Não quer dizer que você não o tenha como Senhor, né? No grego, Kyrios, dono, e no hebraico, Adonai, o Senhor mesmo, aquele que está acima de nós. Então, assim, há que se entender também que a pessoa aflita vai se expressar de formas que parecem colocar Deus na parede, mas não é o caso. É a alma que está aflita, que está angustiada, que verbaliza aquilo, e o Espírito Santo, que é maravilhoso, né? Que intercede por nós, que nos ajuda, que nos ensina. O próprio Jesus falou assim, ei, o Espírito vos ensinará todas as coisas. Então ele nos ensina e nós vamos achar esse caminho de falar com Deus como deve ser feito. Uma das perguntas do nosso ouvinte aqui é qual é a oração que agrada a Deus, né? E um dos nossos ouvintes responde aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês, vocês estão de acordo? Ele diz que a oração que agrada a Deus é a oração que engrandece a Deus e que nós nos tornamos pequenos diante dele. Temos que entender que ele é quem manda e que somos nós quem obedece. Ele cita até o Salmo 37, versículo 5, como um modelo. O que pensam vocês? Eu concordo, é uma oração que engrandece, a própria oração do Pai Nosso mostra, né, que Jesus começa engrandecendo, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e há momentos também, eu acredito assim também, que a oração, já foi dito aqui, ela vai além disso, é aquele momento em que eu me expresso para Deus, em que eu coloco para Deus. Muitas vezes no momento de dor, a gente passa por algumas situações, e muitas vezes a gente pode colocar assim, está difícil de aceitar isso, né? Me ajuda a entender, porque eu não estou entendendo. Né? A gente tem essa liberdade de dizer, Senhor, tá complicado, eu não estou conseguindo aceitar, me ajude a entender. É normal que a gente coloque. Como pastores, muitas vezes, quando a gente recebe alguém, vai terminar, a gente pode dizer, meu irmão, Deus te abençoe, né? Eu decreto a bênção de Deus na sua vida, mas é uma bênção que ele já decreta, porque ele é Deus abençoador. É diferente da gente dizer, não, eu decreto que essa semana você vai receber 1 milhão, decreto que essa semana... Eu não defino a bênção, eu só digo, olha, eu estou dizendo a você, estou desejando a você que você continue vendo as bênçãos de Deus na sua vida. Porque abençoados nós somos sempre, né? O fato da gente estar vivo, o fato da gente... Então, a gente precisa entender que uma coisa é dizer para o irmão, Deus te abençoe. Isso não significa dizer que eu estou decretando a bênção, que como se eu tivesse o poder de dar a bênção, mas tudo que a gente faz é no nome de Jesus. E a nossa oração é esse momento em que a gente abre o coração para Deus, entendendo que Ele é Deus e Senhor das nossas vidas. JR, a oração, ela consiste em pedir e receber. Quando você está falando de clamor, aí a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando nós falamos com Deus, a oração é também uma forma de adoração. Tanto que Jesus falou ali naquele capítulo 6 sobre 3 tipos de oração. Ele falou sobre a oração do gentil, ele falou sobre a oração do hipócrita e, em terceiro lugar, ele falou sobre a oração do crente. Uhum. O hipócrita é aquele que finge que está orando, fala bonito, mas a oração dele não passa do teto. Depois tem um gentil que fica repetindo, como se fosse um mantra, uma reza. E depois entra o crente. Ele falou, mas tu, falando a oração do crente,
quando orar, entra no teu quarto e falares com o teu pai em secreto. Deus está falando, vem para a intimidade, vem conversar comigo, vem falar comigo, expõe a tua inquietação. E essa palavra, quando aparece a palavra inquietação, merinal no grego, fala no sentido de ansiar, de ficar preocupado indevidamente, até porque Deus já sabe as nossas necessidades. Deus já sabe o que nós precisamos. Então, quando nós entramos em intimidade com Deus, essa oração faz com que Deus olhe para nós. Agora, no momento da angústia, você está sendo atacado por uma coisa. Você vai gritar, a Bíblia diz, clama a mim. E nós temos que fazer isso, como fez Moisés diante do Mar Vermelho. E Deus ainda falou para ele, por que clamas a mim? Tem uma hora que nem se clama, toma uma atitude. E Deus vai conosco, porque o Espírito Santo sempre nos guia. Mas o ideal é o crente, na angústia, clamar, abrir o coração e Deus vai dar a resposta naquela hora. E quantos já passaram? Quantos irmãos aí que ia bater com o carro, clamou o Senhor e Deus deu um livramento? Ele vai falar o quê? Vai, não, Senhor, qual é a sua vontade primeiro? Não. Ele vai clamar e Deus vai ouvir. Sempre e vai vai dar de Jesus. Não há nenhum problema na expressão daquilo que eu quero. Claro, a expressão da vontade que eu tenho. Isso. Sim. Desde que eu esteja disposto a submeter a minha vontade à vontade maior que a minha. Exatamente. Então o clamor é a expressão mais ampla e mais aguda da minha vontade. Pastor César, aqui um ouvinte nossa dizendo o seguinte, usando a seguinte orientação, aliás, é um ouvinte, já ouvi pastores intimarem os irmãos a tomarem posse da autoridade que o Senhor deu. Então, na autoridade que o Senhor deu, as pessoas demonstram essa autoridade. Pelo menos... é um princípio já é equivocado do conceito de autoridade, porque a autoridade não é dada, a autoridade é delegada. Exatamente. Então, entender os princípios e as maneiras de ação já são importantes. Deus não nos deu autoridade, mas o Senhor nos delega a autoridade para vivermos de acordo com a vontade dele, que é sempre soberana e está acima da minha. Então, precisamos efetivamente entender os princípios de delegação e de entrega. Isso significa que a autoridade continua sendo dele, né? A autoridade é de Deus. A gente tem vamos dizer assim, a autoridade dele para poder usar muitas vezes pelo nome dele. Ou talvez, né, ele queira dizer que todo cristão tem autoridade delegada, que não é só o clero, né? Sim. Então ele está dizendo aos irmãos, vocês também têm essa autoridade delegada, não só a mim. Aí eu vou lá pedir o pastor para orar por mim, porque a oração dele é forte. E a sua também é forte, porque a autoridade que foi delegada a mim foi delegada a você também. Talvez eu acho que nesse viés que esse pastor está orientando também, pelo menos eu pensei. Agora, quando se trata, por exemplo, aqui diz um ouvinte, na questão que envolve o inimigo, não é? Geralmente, quando vejo as pessoas ordenando, é para que o inimigo vá embora e não que Deus seja obrigado a algo. Isso é errado também? Pergunta um ouvinte. Na expulsão de demônios, você declara mesmo, efetivamente, você dá uma ordem no mundo espiritual para que o demônio vá embora sempre em nome de Jesus, né? Porque a autoridade vem desse nome. É interessante, Jota, que existem duas palavras gregas, a dínamos e a exousia, que fala dessa autoridade. O crente recebeu essa autoridade para expulsar o demônio. Está lá no Marcos 16. Ide por todo mundo e expulsarão. Interessante que Jesus foi... O texto de Marcos é tão sábio que diz expulsarão, é mandar sair. Não tem que dialogar, perguntar qual é o time dele, perguntar qual é a política dele, quem é o partido dele. Tem até porque o time a gente sabe, né? Mas... Verdade. Mas expulsar. Né? E como é que ele vai expulsar se ele não tiver autoridade? Sim, tem que ter. E essa autoridade é delegada para que ele exerça essa autoridade. Mas ele não tem autoridade maior que a de Deus. Não. Muito bem. Então, já temos a última resposta também. O pastor Hélio já deu na sua primeira participação. Será que sabemos orar como convém? Já disse, inclusive, citando o texto bíblico, que nós não sabemos orar como convém. E aí entra uma palavra que envolve o que o pastor Paulo disse, a questão de ter a intimidade, estar no relacionamento com o Senhor, e é ali que nós vamos aprender. Claro. Veja como é que Jesus Cristo orou. Veja lá nos textos bíblicos, as menções, a oração dele, as orações dele, como é que elas aconteciam. Observe bem, o modelo que ele apresenta na oração do Pai Nosso não é para ser repetido como um texto que você decora e fala, mas é algo que é da vivência, da realidade, de você entender. Por exemplo, 2 princípios muito simples. O primeiro, que o Pai é nosso, não é meu. Isso aí. E nem só seu, não vem com história não. Se é seu, também é meu, ele é Pai nosso. E curiosamente, eu acho que na primeira
primeira parte, aí todo mundo fala junto, Pai Nosso. Mas quando chega na hora do pão nosso, alguns dizem, mas o pão é meu. Aí a lógica, ouvinte, é a seguinte: se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O pão é o assunto que entra aqui agora. A conexão é essa, minha gente. Olha, não deu fome, não. É porque é o seguinte, você está há horas sem comer nada, então tem gente que fica, né? Quanto mais a fome aperta, mais irritado e mal-humorado você parece ficar. Suas decisões tendem a ficar cada vez mais emocionais do que racionais. Pergunto, isso já te aconteceu? Então, segundo a ciência, a culpa é do seu estômago. A fome pode nos levar a entrar em brigas, tudo porque os níveis de glicose alteram o nosso humor. Aquela nossa irmã tá aí? Tá aí? Tá lá na produção? Tá na produção? Ah, ela tá lá na produção? Com a nossa amiga? Tá bom. Aí o seguinte, endocrinologistas afirmam que a hipoglicemia leva à liberação de hormônios relacionados ao estresse. Você costuma perder a paciência quando está com fome? Como controlar a nossa reação quando situações externas afetam o nosso humor? O crente pode viver segundo o que sente? Altos e baixos, como ser alguém que não vive inconstantemente? É aprender a conviver com o próprio organismo, minha gente, ou não? Com certeza. Há algumas pessoas que não só com a fome, com o sono e com o cansaço. Tem gente que quando fica com sono tem a mesma reação, né? Porque na realidade vai acontecendo, é o mesmo processo, né? Os hormônios vão se mexendo, a gente tem uma série de neurotransmissores que quando a gente está com fadiga, né? Fadiga mental, fadiga física também vão trabalhando diferente. E aí esse humor pode mudar. A forma como a gente tempera a nossa emoção pode mudar. É muito importante que a gente se conheça. Tem gente que tem isso mais acentuado, tem gente que não, consegue ficar com fome, vai ficar só mais lento, mas não vai ficar enérgico, grosso, mal-humorado. Tem gente que fica mais devagar, tem gente que já apresenta quase que uma normalidade. Isso varia muito de organismo para organismo. Há uma tendência maior. Agora, é importante que a gente se conheça, é importante que a gente saiba o seguinte, eu sou uma pessoa que eu preciso tomar um café a tal hora. Tem gente que tem um organismo tão correto que não. Alane, que todas as reuniões que tiver agora muito sérias da igreja, ao invés de marcar jejum, eu marco um almoço antes, porque o pessoal tá animado, com certeza. Faz jejum antes, chega lá, tem um de jejum. Vamos almoçar, fazer um lanche. Vamos tomar decisões racionais, isso mesmo. Mas faz diferença. Isso é uma coisa importante. Mas a pergunta, J.R., ela também se dirige a nós. Como você fez aí, diz assim, você costuma perder a paciência quando está com fome? Eu concordo plenamente. Eu fico impaciente quando eu estou com fome. Não tinha a menor dúvida. Agora, pelo menos, já tinha um culpado. É o meu estômago. O pessoal só tem que tomar cuidado, porque senão, eu briguei porque eu estava com fome. Eu pensava que era o estresse, eu pensava que era o trânsito, agora o culpado realmente é o estômago. E sabendo disso... Anda com biscoito na mão. Claro, biscoitinho. Com biscoitinho e tal. E até agora no estúdio nada, né, pastor Paulo? Até agora só veio o café. Até agora nós só estamos aqui com líquido. Eu já estou ficando irritado. Daqui a pouco existe uma regrinha para acabar com isso. Primeiro, conheça-te. Ela falou muito bem disso. Exercita-te e vença-te. Se a gente sabe que vem, agora decorrente do estômago, vamos. A pessoa vai ficar no primeiro, conheça-te. Cansei-me. A Bíblia nos dá um mecanismo muito legal chamado domínio próprio, né? A gente sabe que a estrutura psíquica faz substituições, né? Sim. Alguns alimentos, eles trazem prazeres que compensam o nível de ansiedade que a pessoa está passando. Então ela vai carrear no alimento para que esse nível de ansiedade que ela perceba, né, suma do seu estado psíquico. Agora, nós temos o carboidrato que é fantástico em fazer isso, e a ausência dele. O pessoal que faz a low carb, essa dieta só de carne, né? Eles viram monstros, né? No humor. Por quê? Porque tirou toda a gordura, tirou todo o açúcar que o organismo precisa. Eu não virei monstro quando eu fiz, não. Não, tem gente que vira.
Melhor consultar as pessoas, né? A alimentação tem muito a ver com isso, né? A alimentação, o sono é fundamental. A gente, tem muita gente que não entende a importância do sono. Cada vez mais a gente está vendo adolescentes mais agitados, mais mal-humorados e dormindo cada vez menos, ou quando dorme ainda vem com aquele barulhinho a noite toda ali do WhatsApp entrando, né? E isso faz um mal enorme para o humor, porque vai fazer um mal enorme para a questão do cérebro. Ouvinte contando, minha mãe, quando ela tá com fome, ela não fica chata não, mas quando tá com sono, ela fica insuportável, diz aqui ouvinte. Isso mesmo, pastora. O meu humor não muda por causa da fome, não. Eu fico bem quietinha, sem forças, até para respirar. Coitada. A hipoglicemia faz isso. Mas o que é perigoso, né? O que é perigoso. Quando eu tô com fome, eu não quero nem conversar, entendeu? E quando como também, eu quero dormir. Mas olha, a situação fica complicada, né? Claro. Se não comer, não sei o quê. Se alguém me vê muito estressado, me dá sorvete, eu fico manso. JR, meu marido é assim, se ficar com fome, ele dá um show de arrogância, ele fica mal-humorado, ele trata todo mundo mal. Como eu não aceito isso, eu saio de perto dele para não passar vergonha. Isso é falta de domínio próprio. Ele vira um ogro. Mas não é questão de domínio próprio. Não dá para ter domínio próprio numa hora dessa. Isso não é domínio próprio, é demônio próprio. O ouvinte dizendo, o pastor falou aí de low carb, dieta rica em gorduras boas. Isso, justamente. Tá carne, gordura, tudo. JR, eu sou excluindo assim. Carboidrato. Pela manhã eu sou geralmente mal-humorada. Quando chego no trabalho, sou educada, claro, mas fico quietinho no meu canto até tomar um cafezinho. Toma em casa, Toma em casa, faz uma vitamina, deixa uma coisa pronta, come uma barrinha. Eu acho que é isso que eu digo. O nosso organismo não é exatamente igual. A gente precisa conhecê-lo e conhecendo, criar estratégias, né, para que a gente fique bem. A gente precisa ficar bem. A gente precisa ter equilíbrio. Daquela barrinha de chocolate, aquela barrinha de de 1 quilo, né? De 1 quilo, não pode calar. A pergunta que não pode calar. Será então que quando nós fazemos jejum ficamos irritados? Então o jejum não vai ter sentido, porque a gente vai se criar problema com as pessoas pela nossa irritação, né? Então, por isso que eu falei do exercício, porque se o estômago ficar acostumado a ficar horas, um determinado tempo sem comer, a gente não vai entrar nesse processo. Mas eu acho que a diferença do jejum, né? do jejum é o tempero da oração. Com certeza. Porque se tem jejum e oração, o camarada vai estar ali, ele está no propósito ali, está firme e forte, né? Jejum sem consagração, né? Aí que não dá. Porque jejum e consagração. Consagração, porque a pessoa às vezes faz, lá não está fazendo jejum, ela está fazendo uma dieta, ela está fazendo, tá abrindo mão da alimentação. Hoje em dia tem uma moda aí da dieta do jejum, que não tem nada a ver com o jejum bíblico. Aliás, a pessoa fica horas sem comer, 12 horas, 8 horas. E quando a pessoa dá o nome do jejum, aqui nós estamos falando o jejum do fulano. E a Bíblia nem diz que o fulano fez jejum. É verdade. Ou o jejum que o fulano fez, de uma dieta, a pessoa ele não sabe quanto tempo foi. Isso aí. Hein? Daniel, aquele abraço, meu irmão. Um abraço pro Daniel. Pastor César, Daniel, por gentileza, a hora certa aqui na 93 FM. Olha pra cima e pro relógio, pastor. 11 horas 38 minutos. Repita! 11 horas 38 minutos. Ouvinte dizendo, eu tenho diabetes tipo 1 e quando tenho hipoglicemia eu fico muito irritado, eu fico sem paciência, mal-humorada, mas o meu humor não muda por causa da fome, que humor e amor tem muito a ver, hein? Às vezes a pessoa tá lá brava. eu fico extremamente estressada quando estou com sono. Às vezes eu prefiro dormir do que comer. Olha que coisa impressionante, tem hein? Gente que... Cada um com o seu jeito, né? JR, aqui em casa nós somos 6 irmãs, entendeu? E temos uma tradição entre os maridos. Os maridos comem primeiro. Pra deixarem de ficar mal-humorados. As mulheres já jogam a comida pro sujeito, não fico estressada, mas me sinto fraca. É um dia muito assim, corrido às vezes, almoço no jantar. Tadinha do ouvinte, é assim mesmo, filha. Comer me dá sono e dormir me dá fome. Pelo amor de Deus! Essa é difícil. Essa aqui como é que vai ser? Em geral, se a gente for fazer uma comparação, os homens ficam mais mal-humorados pela questão da fome e as mulheres pela questão do sono, do cansaço, da fadiga. JR, eu perdi com esse negócio de low carb aí, em 4 meses eu perdi 15 quilos, diz aqui o ouvinte. Comercial, olha aí, ó. JR, eu estou com fome, eu viro bicho sim, mau humor nível master, e minha filha de 4 anos me puxou. Com fome, ela nem gosta de conversar.
Isso é uma questão hereditária, diz aqui a nosso ouvinte. Alguém vai levantar a bola para dizer que é maldição, né? É verdade, não. Mas é parte da genética. Da genética. Maldição genética. A gente está falando de neurotransmissores, a gente está falando do funcionamento cerebral. O açúcar é importante para o cérebro, a proteína é importante para o músculo. Quando a gente fala da gordura, do funcionamento, então, a gente está falando de coisas que a gente precisa ingerir para ter energia, para ter disposição, né? E aí, entre parar, por exemplo, a hipoglicemia é perigoso. Uma pessoa que tem diabetes toma uma insulina e se ela, de repente, fica com uma baixa de açúcar, às vezes é mais perigoso do que a hiperglicemia. Então, são cuidados que uma pessoa tem que ter. E aí, cada um se conhece. Mais um ouvinte, e eu peço a atenção de vocês falando sobre a questão do low carb. Entendeu? A questão dessa dieta que foi mencionada. Olha, JR, fala pro pastor que falou sobre low carb aí, que vira monstro, que não é bem assim, não. Eu faço e desde que eu comecei eu estou mais calma, diz a nossa ouvinte Fabiana, que é da igreja Pão da Vida. Olha, que maravilha, hein? Ô, Fabiana, quem é do Pão da Vida não pode fazer low carb. Mas não pode fazer, pastor Elane, não é isso? Low carb não é a pessoa comer menos carboidrato? Como é que pode ser da igreja? E a igreja não é Pão da Vida? E pão não é carboidrato? Tirar todo o carboidrato. Por isso a pessoa fica um monte. Só transferir de igreja. Não, se a pessoa tira todo o carboidrato, ela acaba tirando açúcar. Dá uma variação do humor, sim. Dá sim. Vai ter que ir pra igreja vencendo a carne. Rapaz, olha o que tem de gente aqui falando do mesmo assunto do low carb aí. A galera tá afiada aqui com o negócio, olha. Minha vida melhorou muito. Carboidrato e açúcar são venenos. Já abriu mão. É delicioso. Um veneno bom, né, pastor? JR, eu fico mal-humorada quando o quê, minha querida? Quando não tenho dinheiro para pagar as contas. Ouvinte, mas não é o assunto, ouvinte. Pelo amor de Deus. As coisas não são tão simples assim. Mas olha, muita gente trazendo as suas opiniões aqui e se expressando nessa mesma linha, né? Às vezes a gente precisa dar uma identificada no nosso organismo e até aqui é uma coisa importante para a liderança, né? Às vezes a pessoa que é uma pessoa normalmente calma, naquele dia ela não está tão calma assim. Sim. E uma palavra para os liderados. O seu líder, em geral, é uma pessoa muito calma, mas naquele dia ele não está tão calmo assim. Veja como existem tantos motivos que nós desconhecemos que podem gerar uma mudança de humor. Nós temos que aprender a compreender as pessoas e tentar, de alguma forma, lidar com elas, apesar de todas as dificuldades do seu dia. Não é fácil não, minha gente, mas relacionamento é isso aí. Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Hélio André, por gentileza, hora certa aqui na 93 FM. 11h42. Repita. 11h42. Estamos juntos no Debate 93. Ontem, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos liberou um relatório onde aponta que pessoas com maior nível de instrução correm menos risco de ter depressão. Segundo a pesquisa, o diploma possibilita melhores oportunidades de trabalho, o que acaba reduzindo a ansiedade do indivíduo. Você conhece alguém que é tão ansioso que acaba sofrendo reflexos em seu próprio corpo? O que costuma deixar você ansioso? A Bíblia nos alerta sobre os perigos de viver ansioso, o que fazer na prática para fugir deste mal e obedecer às Escrituras. Olha o que diz a Bíblia, gente. Olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quero ouvir a opinião dos nossos maravilhosos ouvintes, ligando, participando, falando pelo WhatsApp 968038319 e ouvindo também aqui, para começar, a opinião dos nossos debatedores. Quando a gente fala de depressão, essa pesquisa realmente indica isso, não só essa, mas como várias outras. Quanto mais uma pessoa tem, não é nem a questão de nível econômico, não, é acesso à informação, né? Então, se ela tem um nível superior, se ela tem trabalho, se ela tem uma ocupação, se ela se sente útil, o risco da depressão
pode diminuir, o que não significa que vai diminuir sempre, né? Até porque essa questão de se sentir realizado no trabalho também ajuda. Por outro lado, uma pessoa que é workaholic, que trabalha demais, que se gasta demais, ela tem também aí, ela aumenta o risco de ter a depressão. Na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente não pode esquecer que a gente está falando primeiro de uma questão genética, hereditária, tem uma veia aí muito forte, daí a importância da gente voltar para a família, porque tem gente que vai produzir menos serotonina, norepinefrina, enfim, uma série de neurotransmissores. E existe também uma questão vivencial. Uma pessoa pode estar muito bem com o nível superior, trabalhando, e de repente acontece uma situação de vida e isso causa um desequilíbrio hormonal, bioquímico, e ela pode vir a ter depressão. Agora, a gente precisa estar sempre muito atento, porque a depressão, como uma questão maior da questão da ansiedade, ela começa numa ansiedade. E a gente precisa começar a analisar. Gente, quando é que eu começo a ficar mais ansioso? Eu estou falando mais rápido, eu estou dormindo menos, eu estou ficando mais agitado, as pessoas estão percebendo que o meu humor e a minha dinâmica de vida está mudando, aí está na hora da gente se ver. Então, essa questão do nível intelectual é muito mais de abrir a possibilidade da pessoa poder se perceber e aí buscar ajuda mais rápido. A ansiedade, como diz a Bíblia, né, a orientação que Jesus dá é lançar fora. E quando lançar fora, diz confiar, né? Eu acho que o problema da ansiedade é o querer resolver as coisas pelos próprios meios e não confio naquele Deus que pode todas as coisas. A doutora está aqui, pode dizer muito melhor, a ansiedade é a mãe de todas as doenças psíquicas, todas, né? elas. Todas elas. Então Jesus vai no cerne, ele vai no centro. Ele diz, não trate o toque, não trate a depressão, não trate você ser hiperimpulsivo e tal. Trate a sua ansiedade, ou seja, se autocontrole. Se você tiver esse autocontrole, você vai conseguir viver em paz. É óbvio, é claro, que aquele que tem a percepção mais apurada, que consegue elaborar as questões da vida, que consegue compreender no aspecto da cognição, ele terá mecanismo muito mais apurado que aquele que não tem, né? Até o que trata, o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, depende muito do outro para que ele possa perceber as coisas, né? O ponto aqui, minha gente, é que a depressão ou a ansiedade aqui mencionada no nosso tópico, ela está ligada ao desemprego ou ao emprego. Sim. A questão da empregabilidade é que é o grande nosso foco aqui nesse assunto, né? Porque a ansiedade, ela é extremamente ampla, né? Mas nesse caso aqui, a gente sabe, tem várias pessoas diplomadas desempregadas. Sim. Não resta dúvida. Mas a pesquisa diz que o diploma dá às pessoas uma oportunidade além das pessoas que não têm diploma. Vocês podem comprovar isso na prática? Pastor Paulo tem uma vivência corporativa também bastante intensa. Explica aí pra gente, pastor. Eu acredito que, na minha ótica, essa pesquisa não está refletindo a realidade. Não bate pelo seguinte. Normalmente as pessoas que têm diploma, que têm melhores oportunidades na vida, são as pessoas mais ansiosas. Por quê? Por causa dos compromissos, das realidades. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho algumas formações que eu digo didáticas, eu tenho diplomas, e isso não me isenta. Eu trato de depressão. E eu sofro de depressão, trato com psiquiatra, e tenho crise de depressão. Então, isso não altera. Agora, por quê? Por causa da maior responsabilidade. Eu acredito que o que dá mais ansiedade é a responsabilidade. Quando a pessoa é responsável, ele tendo ou não diploma, ele vai ficar ansioso. E aí ele precisa controlar. Eu creio que essa ansiedade que fala Pedro, ela tem o diferencial dessa ansiedade é que uma ansiedade para quem está em busca do material, em busca de alguma coisa para atender às suas necessidades básicas. Porque uma pessoa que tem diploma, o diploma em si não dá a ela o referendo para dizer eu não tenho depressão, não dá. Não para ninguém. Não dá para ninguém. Então eu acredito o seguinte, eu sofro disso, declaro isso, falei para a minha igreja, estou com depressão, estou me tratando. Agora, eu me sinto melhor sendo medicado e respeito à medicação, tenho consultas periódicas com a psiquiatra,
E eu tenho diplomas, eu tenho muitos diplomas, mas isso não mexe comigo. Mas é a questão vivencial, é o que eu falei aqui. Agora, existe uma questão hereditária para algumas pessoas e vivencial para outras. O meu caso não é hereditário, porque mas já eu não tenho ninguém na família com esse problema. Eu sou talvez o primeiro. Agora, por quê? Por causa da responsabilidade. Acho que te dá mais ansiedade, principalmente no nível de pastores, é a responsabilidade. Peso. Uma palavra aqui de encorajamento, de reconhecimento da palavra do nosso amigo pastor Paulo. É raro, muito raro, ter alguém que diz, olha, eu estou vivendo esta luta e compartilhar muito isso com a igreja e trazer isso para o rádio. Isso é uma questão que a gente tem que reconhecer, porque isso já é resultado de coragem, que a gente precisa identificar, e ao mesmo tempo que é coragem para falar, é encorajamento para que outros falem das suas lutas de dificuldade. Não vivemos como super-heróis. Exatamente. Embora todos nós queiramos ser super-heróis. Isso está lá no nosso íntimo. A gente sempre quis ser, mas nós não somos. Então nós precisamos primeiro reconhecer isso. O outro ponto é o seguinte, nem toda ansiedade chega à depressão. Com certeza. Correto? Pastor Elane, a nossa psicóloga aqui à mesa. A pessoa ansiosa, ela pode até, mas não necessariamente. Não então, necessariamente. A falta de emprego, quer dizer, vamos tentar ver se eu consigo dizer isso de uma outra forma. A falta de chance, de oportunidade de emprego. Então a pessoa diz assim, olha, nós temos aqui 50 vagas. Para diplomas, para pessoas que têm diploma, nós temos 45. Ou a pessoa que tem diploma vai ganhar 1.000. A pessoa sem diploma vai ganhar 500. Sim. Então, essa diferença que o mercado faz em algumas áreas gera em algumas pessoas uma coisa de desequilíbrio de ansiedade. É isso, pastor César? Exatamente. Eu acho que a pesquisa pode apontar para isso. Porque, na verdade, na minha experiência de pastoral, de gabinete, os casos mais dramáticos de depressão que chegam para nós e nós encaminhamos para os profissionais estão exatamente na área das pessoas estão mais completas do ponto de vista da sua educação formal. Então, é complicado você dizer efetivamente que seja, talvez, o que ele está dizendo é que uma pessoa com uma graduação, com uma possibilidade, e vendo o nível de empregabilidade diminuído na nossa geração, talvez seja aquele ponto que a pessoa reflita, de que me adiantou fazer tudo isso a ponto de ficar agora à mercê de subempregos, vamos dizer assim, né? Agora, eu quero tocar no assunto aqui do pastor Paulo, porque a coragem dele dizer é dificilmente percebida e porque há um preconceito ainda no ambiente religioso evangélico sobre a questão da enfermidade da depressão. Especialmente na questão do medicamento. Exatamente, porque nós não temos nenhum problema de tratar as nossas unhas encravadas, mas temos muitos problemas em tratar o nosso cérebro doente. E a sua palavra, pastor, além de encorajadora, ela é libertadora para muita gente que está nos ouvindo, que a partir daquilo que o senhor disse aqui, vai procurar ajuda, vai procurar psicólogos, vai procurar psiquiatras e vão viver de maneira mais saudável. Muito louvado seja Deus pela sua vida e coragem. Se o JR me permite, quando eu falei isso lá na igreja, eu quebrei muitos paradigmas. Muitos irmãos que não iam para psicólogo. Agora, a psicóloga que atende graciosamente em nossa igreja, ela tem sido utilizada constantemente. Todos os dias tem pessoas lá, todos os dias que ela atende. Então, eu quebrei esse paradigma. Quebrei o paradigma de que pastor, ovelha não vai a psiquiatra. Eu quebrei esse paradigma e disse, eu estou sendo tratado. E muito, o Estado do Rio todo me conhece. E as pessoas, mas o senhor não demonstra isso. Mas é exatamente isso. Quanta gente também não demonstra isso, estão morrendo porque não tem a coragem de assumir, até publicamente, e tratar para ser curado. E as pessoas acham, pastor, que conhecem todos os sintomas. O senhor disse, não, a pessoa que passa, não vive isso. Essa análise muito leiga. E nesse assunto nós somos muito leigos, rapaz. Nós temos uma dificuldade enorme, porque todo mundo faz uma pesquisa pela internet, acha que já sabe. A gente está cheio de especialista em nada. A pessoa não sabe, não. Fez uma pesquisazinha, fala com uma arrogância, como se soubesse tudo sobre aquele assunto,
E a gente sabe que um assunto como esse é pesquisa o tempo inteiro. Toda hora é uma novidade, toda hora é um fato novo, né, pastor Hélio? E a depressão, ela tem níveis, né, doutora? Com certeza. Ela tem vários níveis, né? A gente pode também não estar em depressão e ter uma crise depressiva. Um estado depressivo. Então, há várias nuances que a pessoa precisa se aprofundar. Daí eu penso que a colocação de que aquele que tem um poder maior de cognição, daquilo que o estudo formal lhe proporcionou, tem um mecanismo muito mais fácil para sair também, né? Para o terapeuta o ajudar, porque ele pode compreender o que é a enfermidade, o autocontrole, como aprender os mecanismos, como aprender quando ela chega, quando se controlar, como sair, os gatilhos, isso tudo facilita. A gente vê isso muito fácil num consultório. No consultório, quem chega primeiro é quem tem mais informação, e quem chega primeiro, muitas vezes, infelizmente, é o não evangélico. O evangélico, quando chega, ele já está com uma receita do psiquiatra há muito tempo, mas não teve coragem de comprar o remédio. Ele fica muito tempo procurando a oração e não sei o quê, mas não entende que a oração vem junto com a ação, né? E não age naquilo que precisa para fazer um exercício, para buscar ajuda. E, infelizmente, é uma cultura que se tem, que graças a Deus, como o senhor está colocando hoje aqui, o pastor Paulo, muita gente, parabéns, porque tem muita gente que está com remédio, que já foi a médico, que sabe que precisa tomar, toma um período e para de tomar, espiritualiza aquilo que é. Espiritualiza isso não é espiritualização, isso é o lado emocional. E é interessante, pastor Paulo, é o seguinte, que com outras enfermidades, assumir e orar é uma questão de fé. Para muita gente é falta de fé. A pessoa diz, é falta de fé, para confirmar no Senhor, entrega na mão de Deus, vai lá. Senhor é a nossa força, como é que você pode então, a gente vive uma incoerência porque é necessário que a gente trabalhe, e com muita fé. Sim. Como a Bíblia diz aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, isso aqui não é um drops, isso aqui não é um remédio instantâneo, mas não é que remédio que coloca assim, efervescente, que já dissolve ali, já faz efeito. Não, isso é um processo na nossa vida. Lançar sobre ele não é lance, é lançando. Olha que coisa, lançando. Ao longo da vida é hoje, amanhã, depois, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora, isso aqui é fato. Ele tem cuidado de vós. Então, você olha para trás e diz assim, ele cuidou. Se olha para o presente e diz, ele está cuidando. Se olha para o futuro e diz, ele cuidará. Então é uma certeza que a gente tem, não é falta de fé, minha gente, é uma batalha, é uma luta. Existem várias fontes para que uma enfermidade como essa venha sobre as pessoas. E nós precisamos estar juntos, compreendendo as dificuldades, lutando com as pessoas, se necessário, lutando pelas pessoas. Amém. E ajudando a cada um num processo que não é fácil para ninguém, não é difícil. Vamos falar sobre esse lançar, sobre o nosso Deus, a nossa ansiedade, descansar nele, né? É o tempo inteiro essa certeza da palavra de Deus que deve estar no coração de todo crente, todo aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo e vive para Ele e por Ele. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus abençoe muito a sua vida, meu querido ouvinte, participando conosco hoje aqui do nosso debate 93. Nós vamos orar por esse assunto, vamos clamar ao Senhor juntos aqui em nome de Jesus, reconhecendo e agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado maravilhoso com a gente ao longo de toda a nossa vida e antes mesmo do nosso nascimento. Pastor Elaine Cruz, hora certa no Rio. 11 horas e 58 minutos. Repita. 11 horas e 58 minutos. Queridos debatedores, muito obrigado, pastor Hélio André. Um forte abraço ao senhor.
Obrigado, JR. Sempre prazer estar aqui. E eu queria que você mandasse um abraço pro Gutenberg, que é um ouvinte assíduo do programa. Fala, Gutenberg, o homem da imprensa. Deus abençoe, queridão. Um grande abraço a você. Pastor Elaine Cruz, obrigado, um abraço. Um grande abraço a todos os ouvintes, um especial para a Bianca, que está ouvindo a gente lá de Portugal, a Pâmela lá nos Estados Unidos, a todos os queridos do Fronteira e pro Álvaro. Maravilha, muito obrigado, pastor César Carvalho. Eu que agradeço, quero mandar um abraço especial hoje para a igreja que se reúne na unidade prisional Pedrolino Oliveira, o PO, lá no complexo de Bangu, uma igreja vigorosa de irmãos que estão lá. E um abraço para todos vocês, que vocês se sintam confortados aí, estamos sempre orando por vocês. Amém. Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado a você, JR, por se permitir usar para ouvir essa canção que me emocionou aí, né? Essa foi a voz de Deus pro meu coração. E esse mês é o mês Setembro Amarelo, né? E que estamos tratando da prevenção contra a tentativa de suicídio. E do domingo eu vou estar falando sobre esse assunto. Não te faças nenhum mal. Queria convidar o pessoal aí de São Gonçalo para estar conosco. Vamos estar pregando exatamente sobre isso. Não te faças nenhum mal. Quantas pessoas jovens se suicidando nesse Brasil, que já é a oitavo país do mundo em suicídios. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Essa palavra, essa mensagem tocou profundamente ao meu coração, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir o pastor Hélio André, pastor Hélio, para orar conosco. Vamos orar pelo nosso querido pastor Paulo Afonso, por todos os nossos queridos ouvintes, esses temas todos que nós estamos discutindo, como temos orado sempre pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, pelo nosso Rio, sempre lembrando daquela palavra aos policiais, ao pessoal querido da Guarda Municipal. O Senhor te abençoe e te guarde, as forças nacionais aí, a guarda também, que Deus abençoe esse povo todo acompanhando a gente. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta hora te pedir, rogar por aqueles que estão enfrentando demandas emocionais, cuja alma, Senhor, o espírito possa estar abatido, ansioso, perturbado pelas demandas de fora e pelas demandas internas. O teu Espírito Santo é consolador, é companheiro, é aquele que ajuda, aquele que nos levanta, que nos faz compreender, perceber o mundo, perceber o Senhor, perceber as coisas espirituais de forma diferenciada. Rogamos que o Senhor seja conosco, rogamos que o Senhor seja com todas as pessoas. Colocamos teu filho aqui nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa abençoá-lo através dos profissionais, da medicação, da farmacologia, e que ele no Senhor seja restaurado, restabelecido para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa as famílias do Brasil, abençoa os lares desta nação, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.